Nós vamos hoje encerrar a nossa série de mensagens, tá? E hoje o tema é somente a Deus glória, um descanso para a nossa mente, tá bom? E eu quero te convidar a imaginar uma situação, talvez seja bem comum entre nós, e talvez até parecido com a sua rotina, com a sua vida. Quero falar um pouco da vida do João. João é um trabalhador, ele é pai de família, casado, tem seus filhos, ele acorda cedo, ele vai trabalhar, trabalha o dia inteiro, ele tenta pagar as contas da casa, mas nem sempre ao final do mês as contas fecham direitinho como ele desejava que fosse. João, ele tem uma vida que é corrida, muito embora as noites sejam tranquilas em sua casa, mas ele não consegue descansar. Às vezes ele tenta assistir algo na internet, ele gosta de assistir um futebol, mas ainda assim, a mente dele não consegue parar. Mesmo ele fazendo o possível, ele sente que nunca está bom. Ele sente que ele não consegue fazer o suficiente para cuidar da sua casa, para cuidar da sua esposa, para cuidar dos seus filhos. Ele se preocupa com os seus filhos, para que com a educação cristã dos seus filhos. Ele deseja ter filhos crentes, mas ele se sente muito fracassado dentro da sua casa, com a sua família. A grana quase não dá, ele tem uma preocupação grande com a saúde da sua mãe, que está doente, e mais ainda, ele também se preocupa com o país, com a situação que está o país, como será o Brasil no próximo ano ou nos próximos anos. À noite ele vai deitar para dormir, o corpo pede descanso, mas a sua mente, ela continua acelerada, não para. E muitos desses dias, ele começa a desabafar com Deus. E ele se pergunta e se questiona, será que Deus realmente está no controle? Por que eu não consigo sentir paz? Por que eu não consigo descansar? Por que a minha mente não para? A história de João é uma história real, e talvez você tenha chegado aqui exatamente como João. Muita gente hoje, muitas pessoas vivem com a mente aflita, ansiedade, preocupação, tristeza, pensamentos que não se calam, medos. É por isso que nós começamos essa série de mensagens, as 5 solas e as aflições da mente. A proposta foi bem simples, pegar as 5 verdades fundamentais da nossa fé cristã, que vieram lá da Reforma Protestante, e mostrar como elas falam conosco hoje, especialmente com a nossa mente, que muitas vezes está sobrecarregada. Nós começamos falando sobre somente as Escrituras, porque é a base de tudo. Tem que começar por somente as Escrituras. A palavra de Deus é a que nos sustenta. É a palavra de Deus que diz em quem ou em que devemos crer. Qualquer ideia de Deus, diferente do que está aqui na palavra de Deus, pode ser descartado. Porque a Bíblia é quem revela Deus para nós. E os planos de Deus para a nossa vida. Nós falamos sobre somente as Escrituras. Quando ouvimos a voz de Deus pelas palavras aqui contidas, é o próprio Deus falando a nossa mente e a nossa alma, acalmando a nossa mente confusa, só que a palavra de Deus é a verdade que nos guia, que nos fortalece, que nos corrige e também que nos sustenta. Nós falamos depois somente Cristo, porque em nossos dias, uma das grandes questões que atormentam a nossa mente é a culpa. Sentimos culpado, sentimos com medo, com vazio, e só em Jesus podemos encontrar um Salvador suficiente, que nos conhece, que nos convida, que diz a todos nós: venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês, encontrem descanso para a alma de vocês. Assim fala o nosso Salvador suficiente, nosso representante diante de Deus. Falamos sobre somente a fé, porque quando a nossa mente está cheia de dúvidas,
quando nós nos sentimos fracos ou distantes de Deus, a fé nos conecta com aquilo que nós não conseguimos ver, mas estão registrados em promessas na palavra de Deus, e podemos crer que é mais real do que tudo que nós podemos crer ou ver, que o nosso Deus, Ele é fiel, e aquilo que Ele promete, Ele vai cumprir em nossas vidas. Depois nós falamos sobre somente a graça, porque na hora em que nós achamos que precisamos merecer um amor, precisamos merecer o sustento, precisamos merecer a paz vinda de Deus, Deus nos aparece com a sua graça, que é um favor imerecido. Ainda quando nós estamos questionando por que estamos passando por isso ou por aquilo, o próprio Deus nos diz: a minha graça é suficiente para você, nos lembrando que o maior presente, a maior honra nós já recebemos, a nossa salvação em Cristo Jesus. A graça nos lembra que Deus cuida de nós, sem que tenhamos provar nada para Ele. Ele apenas nos ama, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. E hoje, nós falaremos somente a Deus a glória. Porque no final de tudo, irmãos, a nossa história, as nossas dores, as nossas vitórias, as nossas derrotas, não são sobre nós, é sobre Ele. Quando nós entendemos que é tudo sobre Deus, que toda a glória é para Deus, a nossa mente pode descansar no nosso Deus soberano. Somente a Deus glória. Não é apenas o último, não foi por acaso que escolhemos somente a Deus glória como a última mensagem dessa série. É porque todas as outras apontam para esta verdade. Ao final das 5 solas, ou dos 5 somente, a verdade é só uma: a Deus seja dada toda a glória. Mas tá bom, alguém poderia pensar, e é algo que já me veio à mente algumas vezes: como que entender que somente a Deus glória vai me ajudar com a minha ansiedade, com o meu medo, com as minhas tristezas, com a minha cabeça sobrecarregada e pesada? E eu entendo, irmãos, porque mesmo sendo cristão, eu já passei por momentos onde eu ficava a questionar: como eu posso dar glória a Deus diante dessa situação? Como eu posso levantar minhas mãos para os céus e agradecer ao Senhor e louvar a Deus diante da situação que eu estou passando? Como eu vou dar glórias a Deus quando Deus parece distante de mim? Só que a verdade, meus irmãos, e eu gostaria e eu peço ao Espírito Santo que possa me conduzir, que vocês possam entender que dar glória a Deus não é opcional em nossa vida em todo momento. E isso ajuda muito a descansar a nossa mente nessa verdade: somente a Deus glória. E eu gostaria de começar falando de uma verdade que nós já vimos nas outras séries, nas outras pregações. O ser humano não foi criado para viver no centro da sua própria história. Você lembra que nós já falamos muito sobre isso? Na verdade, quase todas as séries nós começamos exatamente isso, dizendo que nós somos criados por Deus. No entanto, nós queremos tomar o lugar de Deus em nossa história, queremos assumir o controle da nossa vida, queremos seguir o nosso próprio coração, queremos construir nossa identidade, quem nós somos, baseados em nossas conquistas, com base nas aprovações, com base nos status, com base em eu estar me sentindo feliz, em eu estar me sentindo bem. Lembra de João, que eu citei logo no início? Um homem trabalhador, responsável,
ele queria fazer o que era certo, mas a cabeça dele vivia sobrecarregada, estava cheia de preocupações, de cobranças internas, insônia, ansiedade. Ele se perguntava: por que eu estou tentando, eu faço as coisas que é certo, mas ainda eu me sinto tão mal por dentro? Sabe qual é a raiz da crise de João? É que, sem perceber, ele começou a viver como se tudo dependesse dele. Ele quer ser o provedor, ele quer resolver tudo, ele quer segurar a sua casa sozinho com suas mãos, ele crê em Deus, mas vive como se estivesse no controle final de tudo. É como se ele dissesse: Deus está lá no céu e eu tenho que me virar com todas as coisas aqui. Ele não consegue descansar a sua mente no Deus provedor. Isso é mais comum do que parece, irmãos. João ama Deus, mas quando as coisas apertam, ele tenta resolver pela sua própria força. Ele quer o seu eu, quer assumir o lugar, quer assumir a sua vida, quer ter o controle em suas mãos. E nós sabemos que isso não dá certo, porque nós não temos controle de nada. Em Gênesis 3:5, nós falamos sobre isso. A serpente diz à mulher: vocês serão como Deus, se vocês comerem desse fruto. E o que aconteceu? Eva, Adão comeram do fruto proibido. E ali o pecado começou a entrar no mundo. E ali começou a entrar o medo. Começou a entrar a ansiedade, a preocupação, porque nós agora estamos tentando assumir o controle das coisas, queremos trazer glória para nós, queremos dizer somos suficientes, mas nós jamais seremos suficientes. O coração do homem quer ser maior do que ele realmente é, queremos controlar tudo, e o resultado sempre vai ser medo, vergonha, separação. Tudo aquilo que alimenta a nossa inquietação interior, vem justamente do fato da gente querer controlar as coisas. Quer ver um exemplo? Quando você fica doente. Você quer muito ficar bom, mas você não consegue ficar naquele momento bom, e você fica ansioso, você fica com medo, você fica preocupado quando o teu casamento não está bem. Você quer que o teu casamento fique bem, e você já fica com medo, já fica preocupado, já pensa no pior do que pode acontecer, tenta solucionar com as tuas forças e não consegue. Só vem mais medo, mais preocupação, mais angústia, e a raiz do problema continua sendo o mesmo. O peso emocional, as angústias existenciais, a ansiedade que nós carregamos, é tentativa frustrada nossa de vivermos como se nós fôssemos autônomos, como se fôssemos donos da nossa vida, como se tudo dependesse de nós. Vivemos olhando apenas com os nossos olhos naturais, sem fé, sem graça, sem socorro do Salvador suficiente, sem a luz das Escrituras, e no fim das contas, sem dar glória a Deus. O que nós estamos fazendo nessa nossa tentativa vã de controlar as nossas situações é tirar Deus do centro. E quando tiramos Deus do centro, a nossa alma perde o eixo. E não é porque Deus está longe, mas porque tentamos viver longe de Deus. Somente a Deus toda a glória vai corrigir a nossa visão distorcida que temos da vida. Quando colocamos a glória de Deus no devido lugar, quando compreendemos que a vida é sobre Ele e não sobre nós, a nossa alma pode encontrar um descanso. Abra a tua Bíblia no Salmo 23. O salmista, versículos de 1 a 4, ele começa exaltando o Senhor. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta.
nada eu terei falta. E ele vai dizer: em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Essa citação, ou oração, ou poesia, é de alguém que confia no seu pastor e tem a certeza que ele não vai deixar faltar nada. Aqui não é o relato de alguém que está em uma situação confortável na beira de uma praia, é a situação de alguém que olha para o seu pastor e sabe que ele está cuidando. E esse mesmo pastor é que faz repousar em pastos verdejantes, em uma grama verdinha, ouvindo o som das águas, restaurando o vigor. E mesmo que ande pelo vale da sombra da morte, não vai temer perigo, por quê? Porque esse bom pastor está cuidando. Esse é o caminho teocêntrico que a Bíblia nos apresenta. Deus no centro da nossa vida, o Senhor é o nosso pastor, o ser humano em seu lugar, quando coloca Deus no centro, ele vai entender que é totalmente dependente de Deus, vai entender que a adoração é somente para esse Deus, e vai encontrar descanso nesse Deus, que é o nosso bom pastor. Quando a glória é de Deus, a nossa vida começa a se reorganizar. Nós vamos olhar, por exemplo, para Mateus 11, 28, que vocês ouviram tanto durante essa série. Venham a mim, as palavras de Jesus, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O descanso que Jesus oferece, não vem quando tudo dá certo, mas quando Deus ocupa o lugar certo. Quando damos glória a Deus em tudo, nós estaremos suscetíveis a ouvir a voz do nosso bom pastor, a ouvir a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: venham a mim, encontrem descanso em mim, encontrem descanso para a alma de vocês. Nós somos feitos para adorar a Deus, nós somos feitos para depender de Deus, nós somos feitos para viver para a glória de Deus, e só nele, tu, eu, nós encontraremos propósito, sentido e descanso. Colossenses 1,16 diz que tudo foi criado por meio dele e para ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 43,7 diz, Deus dizendo: a todos os que criei para a minha glória. Qualquer outra tentativa de viver diferente desta realidade de que tudo é glória a Deus, teologicamente falando, ou nós estaremos em rebelião contra o Criador, e psicologicamente falando, a nossa mente será uma fábrica de angústia, de medo, de vazio. Você pode até funcionar por um tempo, mas a paz de verdade, o descanso de verdade, só existe quando Deus está no centro de nossas vidas. A glória é dele, não é nossa. E precisamos descansar nessa verdade. Reconhecer a glória de Deus muda completamente a forma como nós enfrentamos as aflições. Quando a gente entende que a vida não gira em torno de nós, mas dele, isso traz um alívio real para a nossa mente. Viver para a glória de Deus é deixar de carregar tudo sozinho e começar a confiar em quem realmente está no controle. A doença chegou, você vai fazer o que é possível fazer.
O que não é possível está nas mãos de Deus. Você vai tomar um medicamento, você vai se consultar. Mas aquilo que você não pode fazer é descansar nesse Deus soberano, porque Ele está agindo em tua vida. E glórias a Deus por isso. Se todas as coisas cooperam para o nosso bem, então realmente temos que dar glória a Deus por tudo. E nós precisamos entender essa realidade na nossa existência, na nossa vida. Não existe, meus irmãos, uma fórmula mágica, não existe uma frase, eu não posso aqui produzir em vocês uma confiança no Senhor, porque essa é uma decisão real sua, de se render à palavra dEle. É nesta palavra que vai te dar segurança. A primeira sola começa aqui, o primeiro somente começa aqui, somente as Escrituras. Eu quero dar glória a Deus, eu quero confiar no Senhor, eu quero que Deus seja o centro da minha vida. Então comece por esta palavra, confiando em tudo que está aqui escrito, é real e verdadeiro. Se renda a esta palavra, creia na graça pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Volte o teu coração em uma única direção, somente dar glórias a Deus em toda e qualquer situação. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o autor e consumador da sua salvação. Isso significa que nada e nem ninguém pode ocupar o lugar dEle em importância, em autoridade, em majestade em nossas vidas. Quem era você sem Deus? A Bíblia nos revela que nós éramos totalmente afastados de Deus por causa dos nossos pecados, totalmente mortos em nossos pecados, não desejávamos Deus, não queríamos Deus, estávamos distantes de Deus, mas em algum momento, com um amor eterno, Ele te amou. Como as Escrituras dizem, Ele te amou primeiro. Ele te buscou, Ele te tirou do lamaçal do pecado, Ele te deu vida, Ele colocou você em seu reino, Ele te adotou em sua família, Ele deu autoridade a você, de você chamá-lo de pai, de papai. Tu acha que Ele vai fazer tudo isso por ti e vai te abandonar quando você precisa? De maneira alguma. Por que nós somos teimosos? Por que nós somos tão arrogantes ou orgulhosos e não queremos deixar Deus tomar o lugar que é dele de direito em nossas vidas, no centro de nossa vida, toda a glória a Ele? Porque não damos a importância ou a autoridade e nem reconhecemos a majestade dEle em nossas vidas, porque estamos olhando demais para nós mesmos, achamos que somos bons demais, suficientes demais, estamos amando ainda mais as coisas deste mundo do que a nosso Deus real, verdadeiro, soberano. Nenhum ser humano, nenhuma instituição, nenhum sistema religioso é maior do que o nosso Deus. E para falar a verdade, nem os nossos pecados, nem os nossos medos, nem as nossas ansiedades ou os problemas têm o direito de dominar o centro de nossa atenção ou de nossa confiança. Mas o que nós fazemos? Nós que somos resgatados das trevas para a maravilhosa luz, colocamos o medo no centro das nossas vidas, damos glória ao medo, damos glória à ansiedade, damos glórias aos problemas, damos glórias às doenças, e as doenças, os problemas, os medos, começam a dizer como está a nossa vida, se estamos tristes, se estamos alegres. Não é porque temos um Salvador, um Senhor sobre nossas cabeças, sobre nossas vidas, mas é porque temos um medo. Quando o medo vai embora, estou feliz. Quando o medo vem, eu estou triste. Quando a doença vai embora, estou feliz. Quando a doença vem, eu estou triste.
dar glória a Deus sobre tudo, é saber que Ele é Senhor sobre as doenças, sobre os medos, sobre os problemas, sobre os pecados. Colossenses 1, 16, 17. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, ou seja, tudo existe por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Tudo é sustentado por Ele e tudo aponta para Ele. Não somos o centro. Os nossos dilemas não são o centro de nossa vida, os nossos problemas não é o centro de nossa vida, o centro de nossa vida é Jesus Cristo, o nosso Salvador, é o nosso Deus que nos tirou do império das trevas. Em Isaías 45, versículo 5, Deus diz, Isaías 45, 5, eu sou o Senhor, e não há outro, além de mim, não há Deus. Deus não divide sua glória, Deus não divide o seu trono, Ele não aceita ser apenas um acessório do seu dia a dia. Ele não aceita e nem deve ser apenas uma muleta quando você estiver se sentindo mal ou fraco e tu vai lá correr para Ele para poder resolver um problema teu. Ele é o centro, é o soberano, é o único digno de todo louvor, honra e glória. E sabe o que isso significa na prática? Que nem mesmo a tua ansiedade, a tua dor, a tua culpa pode ocupar esse lugar que pertence a Ele. O salmista, no Salmo 115, versículo 3, diz o seguinte: o nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe agrada. Deus continua soberano, mesmo diante da tua rejeição, mesmo diante da tua idolatria, em tantas outras coisas que esse mundo oferece, Ele continua sendo soberano. Ele está nos céus, Ele faz tudo o que lhe agrada. Quem perde nessa história sempre vai ser você, quando você nega a soberania e a glória de Deus sobre a tua vida. Deus não está perdido no meio da tua crise. Deus não está perdido no meio das tuas dificuldades, no meio dos teus problemas. Ele está governando soberanamente, mesmo quando você não sente, Ele está ali presente. E sabe, meus irmãos, o que é precioso nisso? É que mesmo assim, Ele nos ama com esse amor eterno, que esse amor que não tem fim, com esse amor perseverante, que em Romanos 8, 38 e 39 diz: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presentes, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar desse Senhor poderoso, nosso Senhor, nem a tua dor, nem a tua bagunça emocional, mental, nada. Mas precisamos entender que a glória tem que voltar para o lugar certo. A glória tem que voltar para Deus. Quando qualquer outra coisa passar a dominar os teus pensamentos, controlar as tuas decisões, ou ditar a tua identidade, muitas vezes sem perceber, estamos entregando a glória a qualquer outra coisa que não é digno de glória. Mas a Bíblia, ela é clara, e a Bíblia também ela é direta. Isaías 42, 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outrem, nem o meu louvor às imagens. Ou seja, Deus não divide de fato a sua glória. Ele não aceita na tua vida ser só mais uma peça
no seu sistema de prioridade. Ele não aceita que na sua vida Deus seja apenas um nome que sai da tua boca. Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E não devemos brincar com essa santidade de Deus, com a glória somente a Deus. Paulo escrevendo a Gálatas, a igreja de Gálatas, ele diz assim: de Deus não se zomba. Aquilo que você planta, você colhe. Então preste muita atenção quem é prioridade em tua vida. Toda honra, todo crédito deve ser dado àquele que realmente merece, incluindo a tua salvação, o teu sustento, o teu consolo. Toda glória pertence somente a Deus. Na época da Reforma Protestante, só lhe deu glória, surgiu para enfatizar que nem papas, nem reis, nem santos deveriam receber glória que pertence a Deus. Somente Ele realiza a obra da salvação do começo ao fim. Então, somente Ele merece louvor por isso. A verdade também é contida na nossa vida diária. Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor constantemente. Agora, eu vi uma pergunta em um artigo que dizia assim: Deus não seria egoísta por querer toda a glória para si? Será que Deus não é egoísta não? Ele quer toda a glória para si? Aí, claro, John Piper, que trabalha muito bem essa questão de glória para Deus, ele diz assim: Deus seria egoísta se Ele negasse ao homem aquilo que é mais excelente de tudo. E o que é mais excelente de tudo? Deus. Deus seria egoísta se Ele negasse a nós conhecermos Ele. Mas Deus se revelou a nós pela sua palavra, e hoje nós conhecemos aquilo que é excelente, que é soberano. Toda a glória a Deus não é um capricho de Deus, não é a exigência de um rei soberano pedindo glória dos seus súditos. Toda a glória a Deus é reconhecer o valor supremo daquilo que de fato tem um valor supremo, o próprio Deus. Quando reconhecemos toda a glória a Deus, nós vamos descansar, porque sabemos que esse Deus glorioso, supremo, está cuidando da nossa vida. Você não precisa carregar a tua vida nas costas. No Salmo 115, versículo 1, ele diz: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Nós não precisamos ser perfeitos aos nossos próprios olhos, diante das pessoas, diante dos outros, ou diante de nós mesmos. Nós não precisamos controlar todas as coisas que acontecem ao nosso redor. Nós temos um Deus poderoso, cheio de glória, que olha por nós. A nossa vida deve ser para exaltar nosso Deus diante de qualquer situação. Não é uma coisa opressiva da parte de Deus, é libertador. Significa que eu posso descansar no fato de que Deus está no controle e Ele vai levar toda a história, inclusive a minha história, a tua história, para um final glorioso. Vocês conhecem o rei Nabucodonosor, né? O rei Nabucodonosor, ele era um homem cheio de orgulho, ele era arrogante, e ele, poderíamos dizer que ele até podia fazer isso, porque ele era o rei do grande império babilônico. Em Daniel capítulo 4, versículo 30, ele dizia: não é esta a grande Babilônia que eu construí, para a minha glória e para a minha majestade, dizia ele. Em sonho, Deus o advertiu, e Deus disse: se humilhe diante de mim. O que foi que Nabucodonosor fez? Não, eu sou o rei todo-poderoso, eu controlo a grande Babilônia. O que Deus fez? Versículo 33 do capítulo 4. Ele perdeu a sanidade,
Ele começou a viver como os animais, ele começou a comer capim, a vagar pelos campos. Nabucodonosor viveu como um animal por causa do seu grande orgulho, da sua grande arrogância. Contudo, a história de Deus para Nabucodonosor não era uma história de juízo, mas é uma história de restauração. Após 7 anos, a mente de Nabucodonosor voltou. Ele levantou os olhos para os céus. Em Daniel 4:37 registra assim: agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem em arrogância. O rei, quando ele voltou à consciência, ele voltou louvando a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos céus. Eu louvo e glorifico, disse ele. O que nós podemos aprender nessa história? O pecado do orgulho. Muitas vezes a nossa ansiedade aumenta, porque tentamos controlar o que está em nossas mãos, porque somos orgulhosos demais e queremos olhar para o dia de amanhã como se tivéssemos possibilidade de fazer alguma coisa, queremos controlar os nossos problemas de saúde. No fundo, nós estamos dizendo: a vida é minha, eu cuido dela do meu jeito. Nós somos orgulhosos diante de Deus, mesmo estando no sofrimento, porque não nos rendemos diante da sua mão poderosa. O orgulho muitas vezes não aparece gritando, mas é na tentativa silenciosa de ser suficiente. Sem perceber, ocupamos o lugar que não é nosso, o lugar que é de Deus. O chamado aqui é descansar diante da soberania de Deus. Nabucodonosor, quando recobrou a sua sanidade, a sua consciência, a atitude dele foi de louvar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jó, quando estava no momento mais sombrio da sua vida, em Jó 1:21, diz: o Senhor Deus, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aqui aprendemos uma outra coisa. Jó, nesse momento, ele não tinha recuperado todas as coisas. Aqui ele tinha perdido tudo já. E mesmo no meio do sofrimento, ele vai olhar para Deus e vai dizer: o Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo em meio à dor, ele glorificou a Deus. Ele confiou no caráter de Deus. E nós somos chamados a fazer o mesmo. O apóstolo Paulo, quando ele estava enfrentando fraqueza, dores, orou para Deus 3 vezes, e Deus em 2 Coríntios 12:9 diz: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele entendeu que mesmo espinho na carne, podia resultar em glória a Deus. Então, diante de qualquer situação, seja pecado, seja dor, seja espinho na carne, nós somos chamados a glorificar o nosso Senhor Deus. Mesmo em meio à depressão, podemos dizer, como o salmista diz: porque está abatida a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu auxílio, é o meu Deus. Mesmo no meio da angústia, ele continuou louvando ao Senhor. Glorifique a Deus sempre, esse é o melhor caminho. Pastor, como é que eu faço isso? Você nunca vai fazer isso se você não ler a Bíblia, não orar, jejuar, compartilhar a tua vida com os irmãos. Meu irmão, não tem segredo para uma vida cristã. Não vai ser um passe de mágica. É disciplina espiritual, é estudo da palavra, é louvar a Deus. Mas eu quero trazer, só para encerrar agora, algumas questões bem práticas. Em 1 Coríntios 10:31, você pode abrir. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
Se tudo nós devemos fazer para a glória de Deus, isso aqui também está incluído as nossas preocupações, as nossas emoções, os nossos pensamentos. E viver para a glória de Deus, podemos viver de modo prático, mas envolve algumas atitudes, e eu listei aqui algumas atitudes, poderia ser bem mais, mas algumas atitudes para que possamos refletir antes de terminar. Primeiro, humildade e entrega. Decidir viver para a glória de Deus começa exatamente sendo humilde. Em 1 Pedro 5, 6, 7 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Veja a conexão. Quando nos humilhamos diante de Deus, reconhecemos quem Deus é e quem nós somos, nós podemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades. E a promessa é, tenha certeza que Ele vai estar cuidando de você. Mas começa tirando o orgulho, a arrogância, a vaidade, se humilhando diante da poderosa mão do Senhor. Essa mão que está dirigindo o mundo, essa mão que está cuidando de você, essa mão que está controlando todas as coisas que existem, nos humilhamos diante dessa mão poderosa. E lançamos sobre Ele a nossa ansiedade, reconhecendo que Ele está cuidando de nós. Então aprenda a ser humilde diante de Deus, diante de qualquer situação. E muitas vezes ser humilde é aceitar a situação que estamos vivendo. E dar glória a Deus diante da situação que estamos vivendo. Depois, um outro conselho é se aquietar. No Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Aquietar-se aqui é acalmar o coração. Pare de ficar remoendo o problema. Pare de ficar pensando no problema. E sempre quando nós pensamos no problema, lembra da última mensagem? Nós estamos sempre pensando em algo pior que vai acontecer, não em algo melhor. Sempre achamos que as coisas vão ser piores. Então pare de ficar remoendo. Aquieta teu coração diante do Deus soberano. Agradeça a Deus mesmo em meio à dor. Mude o foco da perca para aquilo que você já recebeu em Cristo Jesus. Em Filipenses 4, 6, 7, ensina que devemos apresentar as nossas orações, as nossas petições a Deus. E está dizendo lá que, ao fazer isso, a paz de Deus guardará a nossa mente. Então, respira, aquieta a alma, acalma o teu coração diante do Senhor. Outro ponto, prioridades e propósito. Somente a Deus glória é alinhar as prioridades com o reino de Deus. Jesus diz em Mateus 6, 33 e 34, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andem ansiosos pelo dia de amanhã. Quando ele diz todas essas coisas, talvez não seja aquilo que você esteja querendo, mas pelo menos o que é o básico para você viver, para você sobreviver, Ele vai dar. Quando colocamos Deus acima dos nossos valores, das nossas prioridades, quando Ele é a nossa prioridade, confiamos que Ele vai suprir as nossas necessidades. A ansiedade do amanhã vai perder força. As inquietações da mente desordenada, porque não sabe o que está acontecendo, vai descansar em Deus. O desejo de ser feliz e fazer sucesso aos olhos deste mundo vai diminuir, porque o meu propósito é glorificar a Deus, e eu busco a Ele acima de todas as outras coisas. E tem um último ponto aqui. E esse ponto em particular, ele é muito especial para mim. É sobre adoração, louvor e gratidão a Deus. Eu não sou muito de cantar louvores, meus irmãos. O pessoal da minha casa sabe disso. Eu não sou muito de ouvir louvores. Quando eu estou fazendo alguma atividade de casa, lavando louça, varrendo a casa, ou fazendo algo nesse sentido, ou estou vendo, deixo uma série lá rodando, uma série sem ser de ação, que é para poder prestar atenção nas conversas, né? Ou coloco um podcast, ou outra coisa ali.
Mas um louvor mesmo, eu não costumo ouvir muito. Mas quando a minha alma está inquieta, quando a minha mente está perturbada, quando eu estou me sentindo fraco, eu coloco louvor. Louvor me ajuda a acalmar a minha mente. Me ajuda a abrir a Bíblia e sossegar a minha cabeça para que eu possa ler as palavras de vida eterna, para que essas verdades comecem a falar ao meu coração, a falar comigo. Então eu aconselho muito, meus irmãos, que tenham o hábito de louvar a Deus mesmo em meio à sua dor. Não que o louvor ao Senhor vai mudar a tua história, porque quem muda é Deus, mas buscando acalmar a tua mente, para que você possa ler a palavra de Deus e encontrar descanso nessas palavras. Viver para a glória de Deus é cultivar a adoração, mesmo em meio a essas tempestades. Cantar louvores, orar, ler a palavra de Deus, exaltar ao Senhor, nos ajuda a colocar os pés firmes no lugar e colocar a nossa mente no lugar certo, dando glória somente a Deus. Eu quero fazer isso hoje agora com vocês. Eu pedi de última hora para o Ministério de Louvor cantar um louvor com a gente. Não é o último louvor, mas eu quero que vocês, ultimamente esse louvor é o louvor que sempre eu coloco para ouvir. Eu gostaria que a igreja cantasse comigo, mas cantasse em atitude de oração. Eu gostaria que você ficasse de pé, se você pode, para que nós possamos cantar juntos esse louvor em atitude de adoração. Se você souber a letra, feche seus olhos, louve a Deus, cante ao Senhor. Se a tua alma está inquieta, canta esse louvor como uma oração sincera a Deus. Se você não souber a letra, nos acompanhe aqui no telão, mas vamos louvar ao Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até ao me deitar, cantarei da bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fogo
da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei Da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus é fiel em todo o tempo. Essa música revela uma verdade. E tem em um dos pontos da canção, eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Isso aqui é dar glória a Deus sempre, em todo momento. Então, se a nossa mente está cansada, está sobrecarregada, está difícil, se humilhe diante da poderosa mão do Senhor. Glorifique a Deus na dor, glorifique a Deus nas alegrias, glorifique a Deus em todo o tempo, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Não permita que o Deus desse século te engane com as dores desse mundo, porque a tua mente pode até ficar aflita, mas que tu possa saber que tem um Deus fiel e verdadeiro, e que você encontre paz e descanso nesse Deus. Somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos orar. Coloca a tua mente no Senhor agora. O que está afligindo você hoje? O que tem tirado a tua paz? O que tem perturbado a tua vida? O que tem feito você ficar acordado? Meu irmão, minha irmã, diante da situação que você está enfrentando, eu peço, olhe para o alto, olhe para onde vem o teu socorro, porque o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. O nosso Deus não dorme, o nosso Deus está vigilante, o nosso Deus trabalha por aqueles que nele confia. O nosso Deus trabalha para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito para sermos a imagem do seu Filho. Aquele que não poupou o seu Filho Jesus Cristo, será que vai deixar faltar alguma coisa na tua vida? De maneira alguma. É por isso que nós podemos dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Então, diante disso, qual é a tua atitude hoje, meu irmão? Entrega as tuas dores, a tua mente, a tua aflição diante do trono da graça, e encontre nele misericórdia e consolo. O nosso Deus é fiel. Se renda diante da fidelidade de Deus, glorifique a Deus sempre, todos os dias. E quando lhe faltar a paz, quando lhe faltar a alegria, lembre-se de que a graça de Deus é suficiente. Obrigado, Deus, por esta mensagem, que ela encontre lugar e descanso na mente, nos corações de cada irmão aqui, ó Deus. Que possamos, ó Pai amado, restaurar o nosso vigor, a nossa paz, a nossa alegria em Ti, todos os dias, porque sabemos que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, não tem fim, ó Deus. Nos abençoe, ó Deus. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.